Quixadá, a joia do sertão cearense. Olá, você ligado no canal 180 da Brisanet, a nossa Sertão TV. Eu sou o Elistênio Alves e a gente está nesse programa especial, vivendo esse momento especial de aniversário da Terra dos Monólitos, da querida cidade de Quixadá. E é justamente de Quixadá que a gente está transmitindo e mostrando um pouco para você sobre essa terra que é tão importante. E é o tema da nossa semana especial, a joia do Sertão Central. E nós vamos conversar agora com uma figura muito conhecida dos bastidores da política quixadaense. Eu estou falando do seu Antônio Ailson da Silveira Medeiros. Ele é autor deste livro. É um livro que conta a história política administrativa de Quixadá. E ele vai contar um pouquinho mais para a gente sobre a ideia da construção desse livro e sobre as raras e importantes informações que neste livro contém e que a gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre Quixadá através da ótica desse importante escritor aqui da Terra dos Monólitos. Seu Ailson, é um prazer conversar com o senhor. Primeira pergunta que eu faço, na verdade não é nem pergunta, eu gostaria que o senhor pudesse se apresentar. Quem é o Antônio Ailson da Silveira Medeiros? Antônio Ailson da Silveira Medeiros é filho natural da Serra do Baturité. Só que na área onde eu nasci, pertencia ao município de Redenção. Mas logo quando criança, eu vim aqui para Quixadá, meus pais nos trouxeram para cá, eu tinha 5 anos de idade. E aqui passamos a morar e eu a estudar e coisa e tal. E minha adolescência, minha época de criança e adolescência foi aqui em Quixadá. E eu só me ausentei de Quixadá para poder estudar em Fortaleza, porque naquela época não tinha mais estudos para mim aqui. Não tinha escola com cursos que eu tinha que fazer. Aí eu fui para Fortaleza, passei 9 anos, onde fiz o curso científico e depois a faculdade e depois retornei para Quixadá. E desde lá estou aqui, batalhando, trabalhando, vivendo por aqui, que eu nunca gostei de morar em Fortaleza. Para mim, a cidade ideal era o Quixadá. E assim vim para cá e aqui vinha com a ideia de advogar. Só que eu já tinha experiência de magistério lá em Fortaleza, no tempo de acadêmico, e fui chamado para dar aula no colégio aqui de Quixadá. Aí eu fui ser professor do Colégio Estadual Coronel Vigílio e tal. Tempos depois, o diretor foi transferido, que era um juiz, o Glauco Barreira Magalhães. Ele foi transferido para outra comarca, aí ele me chamou e disse: "Aí eu vou te indicar para ficar na direção do colégio". Aí pronto, aí eu fiquei. Aliás, foram 2 órgãos que ele me entregou. Foi o Colégio Estadual e a Campanha Nacional de Alimentação Escolar, que era o órgão de distribuição de merenda escolar para 9 municípios aqui da região centro. Aí eu fiquei com a responsabilidade desses 2 órgãos. Aí fiquei como diretor do setor regional da alimentação escolar, eu passei 13 anos. Aí depois vi que não compensava, o ganho era muito pouco, desisti. E no colégio estadual fiquei durante 21 anos e 5 meses como diretor do colégio. Você fazia as eleições e na época o diretor era indicado pela congregação, ou seja, pelos professores do colégio. E nessa brincadeira eu passei 21 anos sendo diretor. Depois o prefeito Aziz Baquite me convidou para ser secretário dele. E eu disse: "Rapaz, eu não posso não", disse que eu já sou muito ocupado. E quando foi um belo dia, quando eu cheguei na merenda escolar, a funcionária lá me informou: "Aí o prefeito ligou para cá e quer falar contigo".
Aí eu saí e fui até o gabinete dele. Cheguei lá, ele foi e disse assim: rapaz, eu já te pedi tua ajuda 4 vezes e tu negou. Mas agora eu vou fazer mais um pedido e eu não aceito recusa. Eu, tá bom, olha, o que é? Ele disse: eu quero que você fique responsável pela assessoria jurídica da prefeitura. Faça um contrato aí do jeito que você quiser, agora eu só posso pagar R$1.000. Aí eu fiz esse contrato e fiquei na prefeitura, na gestão dele, depois na gestão do Renato Carneiro. Aí quando houve mudança na política, eu, logicamente, secretário tem que sair, né? E eu era secretário do Aziz, tive que sair. Depois, não, com assessor jurídico. Aí quando o Aziz retorna, depois do Renato, foi. Aí ele me chamou para ser secretário de Educação. Aí eu fui. Aí fiquei, depois ele me chamou para ser o secretário particular dele, porque todo projeto de lei da cidade quem fazia era ele. Da cidade não, e de interesse do município. Aí ele criou a Secretaria de Cultura e Turismo no município. Me chamou para ir assumir lá. E aí eu fui. Bom, terminou a gestão do Aziz, aí foi o tempo que veio a Constituição de 88 e todos os municípios tinham que fazer suas leis orgânicas, né? Assim como o Estado as suas constituições. Aí fui convidado pela Câmara Municipal para dar assessoria lá no projeto de elaboração do texto da Lei Orgânica do município. E isso foi em 89. 89. E daí para cá eu continuei na Câmara como assessor e ainda hoje lá permaneço, sempre mexendo com leis, com projetos, com essas coisas. Então o senhor se acostumou com essa labuta de lidar com o serviço público desde muito cedo. E quando foi que surgiu a ideia da construção dessa obra? Esse livro aí, aconteceu o seguinte: o Congresso Nacional aprovou a chamada Lei da Anistia. Essa lei objetivava indenizar possíveis vítimas da Revolução de 64 a receber algumas indenizações e coisa e tal. Com isso, várias pessoas da cidade de Quixadá, e até herdeiros, descendentes de ex-vereadores, ex-presidentes, ex-suplentes, procuraram a Câmara pedindo certidão do tempo que o seu antecedente tinha lá na Câmara. Aquilo gerou um problema para nós, porque a gente tinha para dar informação, mas exigia um trabalho danado de pesquisa. A gente ia virar uma quantidade absurda de livros dos arquivos da Câmara para definir. Fulano de tal foi vereador do período de tanto a tanto, foi suplente do período de tanto a tanto. Aí conseguimos essas informações e demos para as pessoas que procuraram advogados em busca dessa tal de indenização da lei de anistia. Coisa que eu não vi ninguém obter resultado, porque ainda não soube de ninguém que tenha recebido nada. Mas depois desse fato, eu vi, olha, aqui tem uma coisa errada. Chega uma pessoa querendo uma informação, a gente tem um trabalho danado desse para encontrar essa informação e dar. Aí me veio a ideia de fazer a história da Câmara Municipal de Quixadá. Aí comecei a pesquisar, revirando os livros de história, porque você sabe que Quixadá é uma cidade pobre em termos de livros sobre sua história. Tinha um quixadaense, José Bonifácio de Souza. Ele escreveu um livro, Quixadá de Sertão a Cidade, que é um livro que trata das origens do Quixadá. Depois desse, teve um juiz, que eu não sei o que era Heróis, que escreveu um livro que eu já perejei para localizar a cópia desse livro e não consigo. E depois o João Eudes Costa, que escreveu Retalhos da História de Quixadá. E esse aí
é, na realidade, o quarto livro sobre a história de Quixadá. Pois bem, então eu comecei a fazer a história da Câmara Municipal. Peguei os dados do passado, informações desses autores antigos, que aí pesquisando, procurando informações, e eu fui fazendo. Com o avanço dos trabalhos, eu comprovei que eu não poderia falar em Câmara Municipal sem falar em Prefeitura Municipal, porque um trabalha junto ao outro, interligados. Aí eu digo, não, eu tenho que mexer com os prefeitos, quem foi prefeito no período tal e quem foi vereador naqueles períodos. Aí fui fazendo. Aí vai lá para frente, vai puxando todos os livros de ata que eu tinha para descobrir os nomes de quem foi quem na história da Câmara. E bem como os prefeitos da cidade. E com a evolução das coisas, eu verifiquei que eu também não poderia deixar de inserir no texto outros políticos que também foram importantes para a cidade. Aí tive que entrar com os deputados que também trabalharam em prol do Quixadá. E assim fui, levando e registrando cada legislatura por legislatura e dando no livro todas as informações sobre o que é uma Câmara Municipal, para que ela serve, por que ela existe e as leis que ela aprova e coisa e tal, e fui contando a história de como é feita cada lei, como é que uma Câmara funciona, como é que o município, com sua lei, aí eu entro na lei orgânica também, mostrando a estrutura política administrativa que é estabelecida na lei orgânica do município. Aí contei um pouco da história geral para justificar certas coisas que nós temos hoje. Por exemplo, a Constituição. Por que nós temos Constituição? Aí eu tive que ir lá para a história geral, lá para a Inglaterra, para descobrir aquela história do João Sem Terra, chamado, e justificar por que nós tínhamos que ter uma Constituição. E de onde ela veio, onde ela nasceu. Que ela, na realidade, nasceu lá na Inglaterra, né? Pois bem, aí, logicamente, quando eu falei em Constituição, me obriguei a fazer o resumo da base de cada Constituição da República, desde o seu começo até agora. E assim fui, fazendo tudo sobre Câmara, o que os vereadores que tiveram mais duração no cargo, mais tempo permanecendo no cargo, quem foi presidente, os que foram presidente por mais tempo. E assim cheguei ao fim, mostrando aí. Aí eu mudei o nome do livro, que antes que eu pensava em ser História da Câmara Municipal, aí eu botei História da Política e Administrativa de Quixadá, porque eu envolvi tudo. Senhor Ailson, então, entendendo um pouco dessa trajetória para a construção do livro, o senhor tem noção de que o senhor acabou construindo uma ferramenta importante para pesquisadores, tendo em vista que, como o senhor falou, há um escasso material sobre pesquisa da historiografia do município de Quixadá. O senhor tem noção da importância do documento que o senhor construiu? Rapaz, olha, agora você tocando nesse assunto, o João Eudes Costa, que também escreveu um livro, o João Eudes, quando foi fazer o livro sobre as ruas que contam a história de Quixadá, ele esteve na Câmara Municipal e foi lá fazer pesquisa também. E naquele momento ele me disse que no Quixadá, o único lugar onde ele tinha encontrado material de pesquisa foi na Câmara Municipal. Porque, lamentavelmente, quando a gente vai para o longe do passado, as coisas ficam mais difíceis. Por exemplo, a Câmara Municipal de Quixadá, do seu princípio até 1948, eu tive que me louvar nas informações do José Bonifácio de Souza. Sim. Que ele tinha a estrutura de cada Câmara, e numas era 5 vereadores, noutra era 6, noutra era 7, era um negócio que a gente não dava bem para entender. Quando chegou o ano de 1948, aí não, a Câmara
se estruturou direitinho e de lá para cá nós temos registro fiel de tudo que tem. E graças a esses registros que a gente vai comprovar e entender o porquê do Quixadá ser isso hoje. Exatamente. Eu faço um demonstrativo, porque eu era diretor do colégio estadual e um belo dia o prefeito Aziz Baquit me chamou, aí falou, disse, olha, rapaz, nós temos que transportar alunos do município, do distrito de Banabuiú, de Choró, de Baratã, não sei o quê, aqui para Quixadá para vir para assistir aula aqui. Aí ele foi e disse, rapaz, dá um jeitinho de botar curso de segundo grau no interior, nos distritos. Aí eu digo, rapaz, você monte a estrutura, me traga o que é necessário, em termos de pessoal e coisa e tal. A escola, vocês usam a escola do município lá do distrito, e monte o curso lá, que nessa época o Everardo era o deputado estadual. A gente arranja o pessoal para trabalhar. Aí eu caí em campo, aí montei o curso de segundo grau no Brabuiú, outro no Choró e depois em Juatama. Rapaz, por isso eu fui até censurado pela educação do Ceará. Aí eu botei essas unidades como anexo do colégio estadual, daqui da sede. E eu fui participar de um encontro lá em Fortaleza de diretor de segundo grau, e o diretor de segundo grau ironizou, mas brincando, foi uma espécie de brincadeira que ele disse na aula. Ele disse, é isso mesmo, enquanto a maioria dos municípios do Ceará não tem curso de segundo grau no interior, o professor Ailson transformou o Quixadá dele num verdadeiro complexo de escola do estado lá dentro. Pois bem, aí veja bem, mas ali foi só aquela gozação boa, mas veja bem, ali estava sendo plantado uma semente. Perfeitamente. E esses cursos ficaram funcionando nos distritos, depois foram ampliando e coisa e tal, e coisa e tal. Quando chegou um certo dia, o Aziz entrou com um projeto na Câmara pedindo para que fosse criando a Faculdade de Filosofia do Quixadá. Aí a Câmara aprovou. Bom, depois mandaram outra lei transformando essa Faculdade de Filosofia em fundação. Pois bem, ora, a cidade não tinha condição nem de manter a sua rede própria, que era a rede primária, como era que ia manter a faculdade? Pois bem, aí depois começou a fazer o prédio da faculdade, e hoje nós estamos vendo o resultado de tudo isso, dessas escolinhas de segundo grau, do curso universitário implantado no passado. Hoje a cidade de Quixadá é um verdadeiro polo educacional universitário. Perfeitamente. É faculdade de todo jeito aqui, né? Bom, para a gente fechar esse primeiro bloco, para a gente entender um pouquinho mais do nosso convidado, do nosso entrevistado, precisa entender também a riqueza dos detalhes em que o seu Ailson descreve a historiografia de Quixadá. Por exemplo, na página 23 do livro, ele diz que depois de 115 anos, José de Barros tomou posse das terras, mais precisamente no dia 27 de outubro de 1870. 27 de outubro, para quem não sabe, é o aniversário da cidade de Quixadá. E através da Lei Provincial 1347, que foi sancionada pelo então governador à época, João Antônio de Araújo Freitas Henrique, foi instalado no dia 12 de maio de 1871, foi criado o município de Quixadá no território desmembrado do município de Quixeramobim. E daí então, a fazenda Quixadá passou a se tornar município, o município de Quixadá. E aí ele faz esse importante registro aqui nessa obra e que vale a pena a leitura. Mas o nosso especial continua, a gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho a gente volta para conhecer um pouco mais aí sim do conteúdo do livro e como ele descreve a construção das famílias que são responsáveis político e administrativamente pela cidade de Quixadá até os dias atuais. A gente volta já.
Continuando com as homenagens a Quixadá, você vai acompanhar a trajetória do cantor Walter Ramalho, natural da terra dos monólitos e que ganhou reconhecimento após participação de um programa de TV em rede nacional. É no Registros do Sertão Especial, na sexta, às 21h, no canal 180 e mídias digitais. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, sou Natália. Olá, sou Nataline. E nós fazemos parte do grupo Natália, Nataline e Titico do Acordeon. E estamos passando aqui para dizer a vocês que a região jaguaribana também faz parte da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Net. Você quer ver sua empresa ganhando mercado no digital? O Sebrae leva a solução até você. Receba orientação sobre comércio eletrônico, redes sociais, gestão de crédito e finanças e muito mais. E olha que facilidade. O nosso especialista vai ao seu encontro. Basta solicitar a visita na sua empresa. Ligue 0800 570 0800 ou acesse www.ce.sebrae.com.br. Não espere mais. Comece já a sua transformação digital. Sebrae na sua empresa, ajudando você a melhorar a gestão do seu negócio. Sertão TV, feita para você. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Seu filho tem direito ao melhor. É por isso que a Luz do Saber oferece qualidade de ensino com uma equipe docente preparada para formar crianças e jovens com disciplina, consciência e conforto. Estamos localizados na Rua Dom Quintino, número 173, no centro de Quixeramobim. Essa é a Luz do Saber, há 25 anos vivendo e aprendendo. Estamos de volta em mais um bloco aqui do nosso especial, conversando com o Dr. Antônio Ailson da Silveira Medeiros. Dr. Ailson, e mais um bloco. Eu queria que o senhor pudesse agora descrever para a gente. A historiografia de Quixadá, ela se confunde também com a história de famílias importantes. Família Baquite, família Silveira, família Carneiro. E
por fim, agora chegando também a outros nomes importantes que chegaram tiveram o prazer e o privilégio de comandarem o município de Quixadá. Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente, da pesquisa do senhor, essas famílias, o que é que elas representam administrativamente para a Terra dos Monólitos? Originariamente, as primeiras famílias que vieram para o Quixadá foram as famílias Machado, Queiroz e depois a família Lemos. A família Lemos, que foi uma família numerosíssima aqui em Quixadá, ficou conhecida aqui como Papaema. Pois bem, com a evolução do tempo, a cidade do Quixadá é uma cidade turística e uma cidade, digamos assim, de imigrantes. Veja bem, hoje, se você procurar os Queiroz, não tem quase ninguém aqui mais, tem poucos. Os Machado, essas famílias antigas, uns iam viajar para Fortaleza, iam para outro canto e coisa e tal. Mas novas famílias foram chegando para cá. Porque Quixadá, por ser um centro regional, parece que tudo correge para cá. Aí, veja bem, a família Baquite, ela é de origem libanesa. Aí vieram para cá. Por exemplo, o Carneiro. Os Carneiros é mais do que Xirambubim e vieram para cá. A família Marques, que gerou Hilário Marques e tal, esse não, era daqui mesmo. O Hilário é filho natural do Quixadá. Se bem que os outros também. Só que eles eram descendentes de gente de fora. E essas pessoas foram se desenvolvendo aqui em Quixadá, crescendo, conseguiram apoio político e chegaram ao poder político. Como é o caso do Aziz Baquite, Renato Carneiro, Hilário Marques, o doutor Mesquita. O doutor Mesquita chegou aqui como médico e ficou muito querido aqui dentro e, no fim, é eleito prefeito. Há uma singularidade também nessa questão, doutor Ailson, que é essa questão das profissões, ou seja, quem exercia a medicina nessas cidades do interior do estado também tinha uma presença forte na política. Aqui em Quixadá não foi diferente, né? Foi não. Olha, o primeiro prefeito, aliás, que não era médico, o Eliezer Forte Magalhães, foi um dos mais antigos. Ele era farmacêutico. Mas ele atendia aquela população com aquele jeito, aí foi a ser prefeito. Ele foi o primeiro prefeito de Quixadá? Não, o primeiro prefeito de Quixadá foi de Quixeramobim, ele era de Quixeramobim, o Belmonte. Porque é o seguinte, quando Quixadá ficou independente de Quixeramobim, então tinha que se estruturar aqui. Aí montaram uma Câmara Municipal com vereadores suplentes da Câmara de Quixeramobim. E o Belmonte era os articuladores, né? Votado, ele ficou como intendente na época, né? Porque era na época do Império, e o resto na Câmara Municipal. Então a Câmara de Quixadá ela foi constituída antes da proclamação da República? Foi muito antes, porque a proclamação da República foi... Já no final do século. Isso aí foi no tempo do Império, porque você vê o seguinte, quem foi que começou a construir o século? Foi Dom Pedro II. Quer dizer, foi muito antes da proclamação da República. Pois bem, então, essa coisa foi, com o passar dos anos, foi assim. O Eudásio Barroso, ele veio para cá como médico. Era um excelente cirurgião. O homem era um médico excelente aqui. Resultado, prefeito de Quixadá. Depois da prefeitura, deputado estadual. E assim aconteceu com o Everardo. Depois que veio como médico, foi ser prefeito, depois deputado estadual. Agora o atual, que é médico. E no caso do Hilário, não, porque o Hilário não era médico, mas era formado em Direito. Eu acho que o Hilário nunca chegou nem a advogar, mas
veio para cá e sempre era deputado, foi estadual, deputado estadual, e depois prefeito de Quixadá. E o Hilário é filho natural de Quixadá, filho do Dedé, chamado Dedé Preto, e já está com 5 mandatos aqui. Né? Esse revezamento das famílias, doutor Ailson, é muito importante a gente assim, prestar atenção, porque ao tempo em que o seu Aziz administrava Quixadá, o Silveira era deputado estadual. Quando o Silveira foi prefeito, o Aziz vai para a Assembleia. Há sempre essa relação entre, ou não, né? Dessa relação entre o deputado estadual e o prefeito que estava administrando quando eles são aliados, um ajuda o outro, né? Aí facilita a coisa. Como é que era essa disputa política por esses territórios aqui em Quixadá, doutor Ailson? Bom, olha, veja bem, o prefeito José Ocabaquite, que era irmão do Aziz, foi um prefeito que fez uma administração beleza aqui. Aí, quando ele saiu, lançou o Everardo para ser o sucessor dele. Mas houve muita negligência, isso foi um lançamento de última hora, e o Everardo perdeu a eleição para José Linhares da Páscoa. Aí, o Zé Linhares, depois que saiu da administração dele, indicou um candidato outro dele, da preferência dele, mas o Zé parece que não angariou muita simpatia do povo, digamos, administrativamente falando, porque ele foi um bom prefeito, mas... Aí o Everardo vem se candidata a prefeito, vai eleito, derrota o candidato do prefeito. Quando o Everardo sai da prefeitura, que foi aquele mandato tampão de 2 anos só, aí indica o Aziz para ser o sucessor. Aziz vai eleito. E foi aí, depois do Aziz, entrou o Renato Carneiro. Naquela época o mandato era de 6 anos, diferente do de hoje, né? Aí o Aziz foi, o primeiro mandato era de 4, o Renato entrou para o mandato de 6, quando o Renato saiu, o Aziz volta de novo para um mandato mais de 6. E aí o Aziz lança o Everardo como deputado estadual. É tanto que na administração do Aziz, era ele batalhando aqui e o Everardo lá pelo estado. Eu já entrevistei o doutor Everardo em algumas oportunidades e ele falava muito sobre essa relação com o prefeito, né? De que essa presença do deputado também no estado, isso ajudava no relacionamento para a conquista de, por exemplo, iluminação, que eram demandas muito caras a Quixadá, por exemplo. Iluminação de determinado trecho da cidade, uma estrada que precisava ser feita, alguma dessas unidades de saúde que precisavam ser equipadas, enfim. Então, essa relação era sempre muito presente e tinha que ser um deputado do município, né? Não necessariamente, mas aqui nós tivemos a sorte de ser. Porque, veja bem, quanto tempo nós estamos aqui com o deputado daqui? O Hilário era daqui e era deputado, foi deputado estadual. O Everardo era daqui, e, ironicamente não é. Mas, ele na realidade, o Everardo também não é quixadaense. O Everardo, ele nasceu em Baturité. Em Baturité. Mas com 5 meses de idade, o tio João se transferiu para cá e ele veio morar aqui. Residir em Quixadá. Mas o registro dele ainda é como de Baturité. Pois bem, e o Everardo sempre se considerou quixadaense e coisa e tal. Então era como se fosse um deputado daqui. Sai o Everardo, entra o Osmar Baquite, que também é filho natural daqui. E aí ajuda muito, porque quando o prefeito está do lado dele, as coisas andam mais fáceis, entende? Porque, veja bem, se o prefeito está do lado do deputado, tudo que ele consegue lá do estado vem para o município, o prefeito aplica aqui, coisa e tal, tudo certo. Mas quando não é, aí o deputado, o que ele arranjar lá fora, tem que arranjar uma associação, por um intermédio de uma associação, coisa e tal, porque para a administração ele não vai mandar, porque não vai entregar o ouro ao bandido, é lógico. E
sempre caminha assim, mas é bom mesmo, é quando os dois estão lado a lado e trabalhando em prol do município. Dessas três famílias, Marques, Baquite e Silveira, existem outras também, a Carneiro também, claro, né? Alguma outra que também passou um período importante na política de Quixadá? Não, ultimamente tem assim, por exemplo, o doutor Mesquita, que já foi prefeito 2 vezes, né? Foi um que teve mais. A Silveira já teve boa participação, os Baquite do mesmo jeito, e o Marques do mesmo jeito. Para trás teve o José Pessoa de Araújo, que era daqui do Quixadá e foi prefeito durante 12 anos. E o Eliezer Forte Magalhães, que foi prefeito e foi deputado. Mas nos outros era só assim, o cara cumpria o mandato, depois não deixava para lá. Perfeitamente. E essa construção política de Quixadá, eu queria também que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a família Queiroz. A escritora Raquel de Queiroz, mundialmente conhecida pela sua obra. E o que essa família representa para a cidade? Olha, a família Queiroz, eles moravam aqui, tinham fazendas aqui, a própria Raquel tem sua fazenda aqui, o irmão dela tem a fazenda lá vizinha da Raquel, ali no Daniel de Queiroz. Daniel de Queiroz tem um distrito que é da família. Então, a família Queiroz foi uma família influente no passado. O Roberto Queiroz era um juiz federal, enfim, e tinham as suas propriedades aqui. A Raquel de Queiroz, que é tanto que ela nunca admitiu isso, a Raquel de Queiroz, na realidade, ela não nasceu em Quixadá, ela nasceu em Fortaleza. Acontece que, naquela época, as coisas eram mais difíceis, quando a mulher estava perto de parir, levava para a cidade. Aí o menino nascia lá na cidade e lá registrava. Foi o caso da Raquel. É tanto que ela deram até o título de cidadã quixadaense e ela não aceitou. Porque ela dizia que não, eu sou quixadaense. Só pelo fato de eu ter nascido lá numa maternidade de Fortaleza não significa que eu não seja quixadaense. E ela não quis nem sequer receber o título, porque ela não admitiu isso. Então, a família Queiroz foi uma família importante aqui. E teve, tinha aqui o João Queiroz, que era um comerciante, e o Zezinho Queiroz, que eu não sei nem que estabeleceu o grau de parentesco com esse Queiroz da Raquel. Mas eu acho que eram parentes aí. O Zezinho Queiroz foi prefeito 12 anos aqui no Quixadá. Então foi uma família importante. E há pouco eu conversava aqui com os meninos que Quixadá homenageia, louva e com méritos a Raquel de Queiroz. Porque, na realidade, ela foi uma mulher que projetou o nome do Quixadá lá fora. Mas a falta de livro, de conhecimento, de leitura, faz se cometer algumas injustiças. Neste livro aí, eu mostro de filhos de Quixadá que foram grandes escritores e que nunca ninguém evidenciou como se evidenciou a Raquel e que também mereciam ter sido evidenciado. Por exemplo, o Jada de Carvalho. Jada de Carvalho. Que é o José Bonifácio de Souza, que é filho aqui, todos os dois nasceram lá no Dom Maurício, ali na Serra do Estevo chamado. Aliás, o José Bonifácio de Souza tem um livro dele que é Serra do Estevo. Pois bem, eles escreveram o Jada, principalmente o Jada escreveu uma porrada de livros. E ninguém fala mais, nem nisso, ninguém sabe nem dos livros dele. E eu sempre considerei isso uma injustiça com outros quixadaenses ilustres e que estão no anonimato. Perfeitamente. Nós estamos conversando, meus amigos, com Antônio Ailson da Silveira de Medeiros, é autor desse livro, A História Política e Administrativa de Quixadá, desse programa especial. A gente vai fazer um intervalo rápido e volta já. Você fica comigo.
E no Torrão Nordestino dessa semana, nós vamos ter a participação especial aqui do nosso amigo Antônio Rabelo, ele que é design de joias, vai mostrar pra gente como é que ele confecciona peças lindas e maravilhosas com um requinte inagualável, tudo com materiais extraídos daqui, da nossa região, certo? Então não perca, vai ser muito interessante. É sexta-feira, a partir das 8 da noite aqui na Sertão TV. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou André Natureza, estou aqui junto com vocês, fazendo parte da programação da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Soube do boyzinho que sumiu? Que boy, pô? Um pivete aí que tava andando de bike com os outros pivetes e de repente escafedeu-se. Foi não, me? Diz até que foi coisa do demo. Mas aí chegou outra piveta toda arrochada, soltando os poder pelas mãos. E meteu foi peia no bicho. Isso tá parecendo cor de outro mundo, vice? Do mundo invertido. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Super seleção de ofertas Mateus. É certeza de espetáculo e a torcida vai à loucura! Molho de tomate Bonari 300 gramas 1,29. Detergente Oi 500 ml 1,29. Margarina Puro Sabor 3 quilos 29,79. Linguiça Alegra Suína o quilo 13,90. Leite em pó CCGL Integral 200 gramas 5,99. Economia campeã é no Mateus. Somos Brasil de coração. Sertão TV, feita para você. Rádio Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Trabalho que dá crédito. Através do Ceará Cred do Governo do Estado, a Georgette conseguiu apoio para investir na sua barraquinha de lanches. Com esse empréstimo, eu consegui comprar o carrinho, aumentou minha renda e eu estou muito feliz. Criado para conceder crédito e capacitação a microempreendedores da zona rural e urbana, o Ceará Cred existe para beneficiar a Georgette e seguir apoiando os empreendedores cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Estamos de volta em mais um bloco desse programa especial, a gente falando sobre a Terra dos Monólitos, a gente falando sobre Quixadá. A gente está conversando com o Dr. Ailson e ele está contando um pouquinho mais sobre a história política e administrativa e todos os registros importantes desse documento que está aqui nesse livro. Doutor Ailson, o senhor também conta sobre a história e a construção dos bairros aqui de Quixadá. Tem alguma curiosidade para contar para a gente? Porque tem alguns nomes interessantes, né? Erval, Curicaca, Irajá. Como é que isso... Como é que o senhor chegou a esses dados? Sobre isso aí, exatamente por trabalhar na Câmara Municipal. Rapaz, aconteceu o seguinte, um belo dia foi eleito o vereador de Assis e chegou lá e querer botar nome de rua, coisa e tal. Aí eu disse para ele assim, rapaz, aqui no Quixadá tem uma coisa absurda. O bairro Alto São Francisco
na lei aqui é bairro José Martins Rodrigues. O bairro do Campo Novo, aqui na lei, é bairro Comendador Machado. O bairro Bela Vista ali, aqui é João 23. Enfim, não tinha um bairro com a consagração popular. Aí eu fui dizer assim, fala o seguinte, procura o IBGE e pede o IBGE para fazer o levantamento topográfico de Quixadá, delimitando os bairros. Porque a gente sabia o centro. Agora, onde é que vai? Até onde vai o centro? Onde é que começou outro bairro? Ninguém sabia. Aí, ele foi lá do IBGE, o IBGE fez o memorial descritivo, ele me levou e eu fui e fiz o projeto, definindo cada bairro e denominando com a consagração popular. Se o povo conhecia o Alto São Francisco como Alto São Francisco, o nome dele vai ser Alto São Francisco. O Campo Velho, Campo Novo, tudo. Aí botamos Curicaca, o povo chamava ali de Curicaca, e botamos o nome identificado com o linguajar popular. E aí foi que nós fizemos isso, porque hoje a gente já sabe onde é que começa um bairro e onde é que termina. E isso aí nós fizemos para evitar que a gente ficasse na incerteza onde era que se encontrava. Era no bairro tal ou no bairro tal. Aí, outra coisa que foi feita aí foi o seguinte, um vereador pediu para trocar o nome de uma rua aqui no Quixadá. E quando a lei foi aprovada, criou uma insatisfação danada, principalmente entre os comerciantes. Porque mudou o nome de uma rua, tem que mudar tudo, o endereço das pessoas, e quem é comerciante aí é que complica. Pois bem, aí com aquela insatisfação que foi criada, então eu preparei um projeto proibindo terminantemente mudança de rua, de logradouros públicos, de prédios. Deu um nome, não podemos mudar mais. Isso para evitar injustiça. Sabe por quê? Num passado X, um cidadão se destacou e, por ter se destacado, mereceu botar o nome dele lá numa rua tal. Aí o tempo passou, mudou de geração, aí vem a geração nova, não, tira esse fulano e bota o outro. Espera aí, aquele senhor fez história no passado e merece respeito. Se quer botar outro nome, bota no outro canto, mas deixa a tradição, porque a cidade fica sem história, né, se for desse jeito. Pois bem, outra coisa que eu botei nesse projeto que eu nunca admiti, era uma rua, começa aqui, que chega aqui, é a rua José, dali para frente é Pedro Antônio. Não, uma rua só pode ter uma denominação, seja em linha reta ou curva. Pois bem, com isso, melhorou muito aqui, porque era uma chateação, para você, todo dia troca a rua, bota a rua para tira essa, não, bota de fulano. E hoje não, o Quixadá tem sua situação estruturada, em termos de bairros, os limites, cada bairro com seus limites, com a denominação, com a consagração popular, e as ruas não podem estar mudando de nome mais. Perfeitamente. O senhor conhece mais a Câmara de Quixadá do que até mesmo dos próprios vereadores? Tem alguma história de algum projeto, sei lá, porque cabeça de vereador também é um negócio que você não, de lá pode sair de tudo. Não. O senhor conhece algum projeto diferente, projeto que possa ter chamado a atenção e o senhor pudesse imaginar? Tem coisa assim, porque às vezes o vereador chega, quer que a gente faça um projeto para ele. Aí eu vou explicar que o projeto não pode ser feito, é ilegal, é inconstitucional, é coisa e tal, não é da competência dele, coisa e tal. E muitos insistem em fazer, não, deixa. Porque às vezes o vereador, principalmente agora que tem internet, tem a rádio, tem a televisão, ele se promove com o projeto. E eu me lembro que o vereador chegou, pediu para eu fazer um projeto, eu fui e disse, rapaz, esse projeto você não pode entrar com esse tipo de projeto. Não, mãe, faça o projeto. Aí eu fiz. Aí todo o projeto, depois de lido, vinha para mim para eu fazer o parecer, a favor ou contra o projeto. Aí eu peguei, quando o projeto voltou para mim, eu fui e fiz o parecer contrário. Né? O projeto era inconstitucional, por isso. Aí os vereadores da comissão, na realidade, só para assinar, aí
uma locutora de uma rádio, e eu, por sinal, eu assisti o programa dela quando ela ironizou. E ela disse, ironicamente, o doutor Ailson fez o projeto tal, e depois ele mesmo fez o projeto contra, o parecer contra o projeto. Aí, quer dizer, que uma coisa, eu tinha que ser claro, se ele queria que eu fizesse, fiz. Mas eu sabia que não era possível que ele ia para frente. Só que sabe o que o vereador vai me dizer depois? Não, eu não estou nem aí, o meu objetivo eu consegui. E qual foi o objetivo dele? Divulgar, o nome dele está na rádio, na televisão, coisa e tal. Então ele ganhou o peixe dele. E são coisas assim. Eu me lembro que eu tinha um vereador, o vereador Zilcar de Souza Holanda. Um certo dia ele entrou com um projeto de lei denominando a rua de João Ricardo Silveira, que por sinal era meu tio, e pai do Everardo Silveira, avô do atual prefeito. Aí ele chegou para mim e disse, aí, eu entrei com esse projeto lá na Câmara, mas eu não sei como é que eu vou defender esse projeto, porque o João Ricardo é um homem semi-analfabeto. O que eu vou alegar para defender esse projeto? Aí eu fui dizer, cara, você falou certo quando você disse um homem semi-analfabeto. Aí eu disse, cara, tu quer que um cara semi-analfabeto mereça mais do que o João Ricardo no nome de uma rua? Esse semi-analfabeto aí é dono de várias fazendas aqui no Quixadá. Ele parece que era bem 8 fazendas, criando gado, leite, diabo 4. Foi comerciante do Quixadá. Criou uma família enorme. A família que é um médico, um agrônomo, 2 contabilistas, um dentista. Quem era mais? Eu sei lá. Aí o Zilcar olhou para mim e disse, rapaz, eu não tinha observado sobre esse aspecto não. Mas agora eu já sei como defender o projeto. E foi lá defender, aprovar e coisa e tal. Então, tem essas coisinhas, porque na realidade, a gente tem que entender, porque, por exemplo, eu tenho vivência ali. O vereador, ele é eleito numa legislatura, às vezes na outra já não é, às vezes tem vereador aí que tem 4, 5 mandatos, esse já fica mais maceteado. Mas principalmente os novatos, eles às vezes chegam leigos e precisam da ajuda. E é aí onde está a minha função básica. É orientar, mostrar como deve ser a coisa, como é que a Câmara funciona, o que pode ser feito, o que não pode. E assim eu vou vivendo, né, digamos assim, em cima do muro. Porque de um lado é vereador da oposição, do outro vereador da situação. Mas eu sempre assumi um comportamento igual para todo mundo. Eu estou ali para orientar os vereadores e ajudar no que é possível. Principalmente ao presidente da Câmara e ao seu prefeito. Porque, rapaz, eu não quero saber quantos e quantos projetos vão chegar lá na Câmara e quando eu examino, vejo que está errado, está falho, está coisa tal, devolvo para a prefeitura para corrigir. Porque você vê o seguinte, eu tenho a vivência, eu tenho a experiência de mais de 30 anos só de Câmara, porque no tempo que o prefeito Aziz o Aziz era o prefeito, todas as leis da prefeitura quem fazia era eu. Então eu tenho essa vivência ali dentro e vejo quando a coisa está errada. E com isso eu dou toda a orientação, tanto ao presidente da Câmara como sobre o aspecto legislativo do município. E graças a Deus, dessa forma agindo, eu sempre me dei bem, sempre fui amigo de todo mundo e ainda hoje estou por lá. Doutor Ailson, para a gente fechar mais um bloco e a gente falar sobre religiosidade, a importância da fé também para a construção de Quixadá. Quixadá tem uma faculdade de história, tem um curso de história que trabalha sobre a história, sobre a memória. O senhor não acha que também que faltam, sei lá, vontade também da academia de também se interessar pela história da cidade onde o curso de história está? Infelizmente, rapaz, a coisa é complexa. Olha, uma das coisas que eu acho que complica muita coisa é a temporariedade
Temporariedade. Dos mandatos. Por exemplo, entre um prefeito tem uma filosofia de ação, entre o outro já é outro, entre o outro já é outro. Então, não há uma sequência, entende? Eu, preocupado com os aspectos históricos de Quixadá, no tempo que eu era secretário de Cultura e Turismo, então, naquela época, nós arranjamos um videocassete, né? Tinha a fita, o vídeo, né? Aquele negócio todo. E eu chamei um funcionário lá, que é o Flávio Tauil. Aí disse, Flávio, vamos atrás da história do Quixadá. Aí ele pegou esse videocassete e foi entrevistar aqueles senhores antigos da cidade. O Quinzinho, o Maurício Solano, coisa e tal. Aí eu digo, depois nós vamos compilar isso aqui e colher essas informações e registrar. Pois bem, peguei um livro, risquei o livro lá, entreguei uma funcionária lá do museu, aí disse para ela, Angélica, todo fato diferente que acontecer no Quixadá, você registra aqui, porque no futuro a gente vai saber que tem alguma coisa aqui. Fulano de tal, um fato novo, uma coisa diferente, você registra isso aqui. Pois bem, aí isso estava tudo caminhando. Terminou a gestão do Aziz, logicamente, eu saí, entreguei tudo lá. E isso desapareceu do mapa. Depois do outro secretário, eu perguntei, cadê o livro? Não nem conhecimento. Cadê as fitas? Então, quando muda de administração, muda tudo. Aí, às vezes, até documentos importantes ficam abandonados e por aí vai. Com relação a essa história aí do movimento, a perpetuação da história. Isso aqui está difícil de se conseguir no Quixadá, porque era preciso que a instituição, por exemplo, numa faculdade aqui, por exemplo, que tem o curso de História, é possível ela fazer, porque o curso de História é permanente, né? Sim? Então eles poderiam fazer. E eu me lembro que, no tempo que eu era diretor estadual, tinha um curso Cefam, que os alunos recebiam até uma bolsa. E com essa atual diretora do CACD, que trabalhava comigo no estadual, nós tentamos fazer o levantamento histórico do Quixadá a partir dos distritos. E, no fim, aconteceu a mesma coisa. Eu saí do colégio, a Donizete também saiu, foi para o corpo, e onde esse material foi. Enfim, é difícil. É por isso que eu inventei de fazer isso aí, para na hora que eu precisasse de uma informação sobre a Câmara no passado, eu ter o local está disponível. Pois é, porque não tem... aliás, com essa história de internet, livro se tornou obsoleto. Porque hoje, rapaz, a comercialização de livro é mínima com relação ao passado. Porque hoje qualquer coisa que o cara vai lá na internet e tira, já tem até o livro, como é? O livro digital, né? Digital. Aí complica mais ainda essa história de livro. E aí mostra cada vez mais a importância de um registro como esse. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo, é o último, e na volta a gente finaliza contando um pouco mais sobre a história político-administrativa de Quixadá. A gente volta já. Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou o seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV e agende a sua participação no Amigos da Música. Espaço aberto para as riquezas da nossa região. O seu talento. Telefone ou WhatsApp 88 988 83 7213. Vem pro Amigos da Música. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. O meu nome é Lemos Neto e eu sou lá de Senador Pompeu
E também estou fazendo versos, prosas e muita zoada aqui na programação da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Menino, assaltaram a Casa da Moeda? Mentira. Oxe, o pior, uma ruma de caba vestido dos macacão vermelho, umas máscaras engraçadas. Tinha até um professor no meio do furdunço. Valha-me Deus. E era um povo de fora, viu? Um tal de Berlim, Tóquio, Baturité, Quixadá. Mulher, deixa de conversa. Isso aí é uma série da Netflix que eu assisto. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Quer realizar seu sonho de ter carro próprio? A Relite Veículos está de portas abertas para transformar seu sonho em realidade e com a facilidade que você precisa através de financiamento rápido e fácil. A Relite também trabalha com compra, venda e troca de veículos. Passe agora mesmo nas nossas lojas. Relite Veículos, acelerando seu sonho. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte. Planos odontológicos. Estamos de volta no nosso último bloco do nosso especial em homenagem à Terra dos Monólitos, em homenagem a Quixadá. A gente está conversando com Antônio Ailson da Silveira Medeiros, que é autor desta obra-prima. Doutor Ailson, falando um pouquinho sobre fé, a história de Quixadá também se confunde com a presença importante da diocese e da chegada de investimentos significativos. Não necessariamente os bispos ocuparam cargos políticos, mas exercem a sua força política para a chegada de investimentos, como o santuário, as faculdades, enfim, e diversos outros investimentos para Quixadá. Qual a relação que o senhor faz entre a política e a fé e a religiosidade, a atuação dos bispos da diocese aqui para a construção de Quixadá? Olha, eu entendo que fé e política devem caminhar juntos, unidos, sem discórdias, mas sem ingerência entre si. A cidade de Quixadá, em matéria de religiosidade, coisa e tal, foi altamente privilegiada.
no seu princípio, Quixadá teve a sorte de ter vindo para cá um vigário que, salvo engano, parece-me que é de Calcaia. Padre Luiz Braga Rocha. Esse senhor chegou aqui, começou aqui como padre, celebrando as missazinhas dele, coisa e tal. E ele fez essa cidade crescer. Fez. Para começo de conversa, ele pegou, procurou educar o povo. Aquele colégio sagrado, Colégio Sagrado do Coração de Jesus, foi ele, chamou as freiras, implantou aquele colégio ali. O colégio Valdemar de Alcântara, foi ele, plantou aquele colégio ali, Padre Luiz Braga Rocha. Aquela escola Adolfo Siqueira Cavalcante que tem ali, foi ele, foi o Estado, mas ele doou o terreno da igreja para que ali construísse aquela educação. Pois bem, esse padre era um cara bacana, ele era batalhador e coisa e tal. Pois bem, aí, construção de capela em todos os distritos do Quixadá, tudo tinha o dedo do Padre Luiz Braga Rocha lá. Pois bem, aí o Padre Luiz queria ir mais além. Aí ele queria implantar uma diocese em Quixadá. Aí foi, primeiro, batalhar para conseguir isso e precisar de dinheiro. Eu me lembro demais que eu era broxote aqui em Quixadá, ia para as quermesses que ele montava ali na quadra do Colégio Sagrado do Coração de Jesus. Aí fazia aquela festa para arranjar dinheiro para... E eu me lembro demais quando, no encerramento, ele fez um discurso lá e parabenizou o povo, agradeceu, porque daquele momento em diante a Diocese do Quixadá vinha. E veio. Aí, quando a Diocese foi implantada, o primeiro bispo foi o Dom Rufino. Veio lá de Picos. Era uma pessoa humana, beleza, mas muito carismático, só queria saber de reza. Ele não foi um empreendedor. Saiu ele, veio o Dom Adélio, não foi? Quando o Dom Adélio chegou aqui, a essa altura, o Braga Rocha, que já era cônego, já estava no finalzinho da vida e terminou morrendo e coisa e tal. Aí chegou Dom Adélio Tomazinho. Esse homem que eu não sei de onde ele tirou tanto dinheiro para fazer tanta coisa e expandiu a religiosidade de Quixadá. Aí, pronto, aí completou. E eu tenho observado, porque você sabe que a igreja, ela não depende do poder público para viver, e nem o poder público dela. E pode perfeitamente andar harmonicamente, paralelamente, sem um atrapalhar o outro. E foi assim que o Luiz Braga Rocha, o Adélio Tomazinho, fez a religião crescer aqui e fazer a religiosidade crescer também através das instituições educacionais, como ele fez com a Faculdade Católica, que é uma instituição de crédito hoje da cidade, e outras mais, que tem agora a FADAD, né? Enfim, merece destaque mesmo essas duas figuras. Eu só lamento é que o nome de Luiz Braga Rocha não seja tão evidenciado em Quixadá como é o do Dom Adélio. Porque é isso que eu critico, o aspecto histórico da cidade. Sim, a maternidade do Quixadá foi feita pelo Luiz Braga Rocha. Hoje tem aquele prédio grande construído lá na frente pelo Dom Adélio, mas originariamente aquela faculdade que foi demolida ali... O prédio que foi demolido. Foi o Luiz Braga Rocha. E naquela época, o Luiz Braga Rocha não tinha dinheiro de Itália, porque o Dom Adélio conseguiu dinheiro lá pela Itália, né, para investir aqui. Ele não, era lutando aqui, e eu queria, era que o Quixadá homenageasse aquele Padre Luiz Braga Rocha, tanto como homenageia a Raquel de Queiroz, o Dom Adélio e outros mais que são importantes na cidade.
porque o Luiz realmente foi um batalhador sem ter a mínima infraestrutura. E fez muito pelo Quixadá. Então, eu sinto que hoje, antes, basicamente só se falava em religião católica, né? Igreja católica e católica. Hoje, a religiosidade está bem diversificada, né? Muitos templos de outras correntes da mesma religião cristã está se expandindo aqui, porque, graças a Deus, onde tem religiosidade, não tem maldade, não tem crime, não tem nada. Tem alguém querendo plantar o bem. E isso é importante para a cidade. E a cidade de Quixadá deve muito a essa construção também, desse importante espaço econômico também da nossa região, justamente por conta da chegada da educação, que é um grande polo educacional, e também desses investimentos ligados à igreja, que foram fundamentais. Doutor Ailson, para a gente já ir encerrando o nosso papo muito interessante, conversando um pouco sobre a obra do senhor, pensa em continuar essa escrita? Rapaz, eu estou com mais 3. Mas, seguindo essa linha de pensamento, eu um dia estava lá em casa, me lembrando do meu pai, da minha mãe. Aí dizia, papai, mamãe teve a gente, morreu, vai para o cemitério, fica para lá. E daqui, será que os meus netos, bisnetos, vão saber quem foram eles? Aí, rapaz, eu inventei de contar a história da minha família. E já estou... Agora, só que eu não vou fazer como esse aí, não. Porque esse livro aí foi editado pela Assembleia Legislativa. E é com direitos autorais privativos aí, e eu quero fazer de uma forma que eu divulgo pela internet. Aí eu tenho esse livro do Everardo e tem outro livro sobre curiosidades da família Silveira Medeiros, que é a minha. Então eu estou com esses 3 trabalhos aí para futuramente estar lançando aí. Agora eu vou ver se eu lanço assim, via internet. Para facilitar e chegar a mais gente. A mais gente. Exatamente. E é fácil de encontrar um exemplar como esse ou não? Não, o grande problema é esse aí. Eu procurei um novo para trazer, mas não encontrei mais. Quando o Hilário era prefeito, na gestão passada, ele me disse, rapaz, veja aí quantos livros precisa mais para a gente conseguir, para aqui, para Quixadá. Eu fiz um levantamento, fui na Secretaria de Educação e me disseram quantas escolas, que eu não pude mandar nenhum livro desse para nenhuma escola municipal. E eu queria divulgar entre as escolas. Aí fiz um levantamento e verifiquei que eu precisava de, no mínimo, 1000 volumes. Aí levei para ele, não se preocupe que eu vou dar um jeito lá com o Instituto Inesp, né? Para conseguir mais esses volumes. Aí no fim nunca arranjou nada. Então hoje, para eu conseguir um livro desse, eu tenho que... eu posso pegar pela internet, eu peguei já o livro, esse livro aí, que foi lá na... Mas, digamos assim... Então quer dizer que tem na versão digital também? Tem, lá no arquivo da Assembleia? Da Assembleia, tem. Interessante. Então, para você que está nos acompanhando, ficou curioso, você pode ir no arquivo da Assembleia Legislativa e encontrar a história política e administrativa de Quixadá, que narra um pouco de tudo isso. Doutor Ailson, muito obrigado pela conversa. Eu sei que se deixasse a gente conversar aqui por muito mais tempo, mas é muito interessante a gente poder perceber e aproveitar o aniversário da cidade de Quixadá, que é tão importante para a nossa região e tão próxima de todos nós. Todo mundo tem uma relação. Por exemplo, minha mãe seguiu os mesmos rumos do senhor. Minha mãe também é de Baturité, veio morar em Quixadá e o destino levou ela para Quixeramobim e a gente nasceu lá. A minha avó é do Capistrano, que casou com meu avô aqui em Quixadá, ele também foi para lá. Então, assim, Quixadá é uma terra muito próxima de todos nós e merece toda essa reverência e toda essa paixão que todos nós temos por essa terra tão querida, que é a terra dos monólogos. Aliás, o meu tataravô, a família Silveira e Medeiros, todas elas são oriundas do Mossoró, no Rio Grande do Norte. E todas as duas vieram para cá. Por exemplo, Vicente Gomes da Silveira, por sinal, foi um batalhador para a independência do município de Mossoró.
E na primeira eleição ele se candidatou, foi o vereador, o quarto mais votado. Só que ele não assumiu. Eu não sei o que foi que deu na cabeça dele. Ele renunciou o cargo lá e foi embora para aqui, foi morar lá na Serra do Baturité. E os Medeiros, que era o Pedro Nunes de Medeiros, também lá do Rio Grande do Norte, ele teve uma família enorme lá no Mossoró. Aí constituiu nova família. Aí resolveu vir embora para cá. E veio aqui para Quixadá. A maior parte da vida de Pedro Nunes foi morando aqui em Quixadá. E foi aí onde nasceu meu avô, da minha descendência dos Medeiros. E é exatamente sobre isso aí que eu estou contando nesse livro, de onde a gente veio, como veio. E o Pedro Nunes também foi eleito vereador lá na Câmara do Mossoró. Perfeitamente. Essa é a história, essa é a memória, e é por isso que é importante a gente registrar tudo isso. Afinal de contas, o que passa a gente precisa registrar para futuramente as próximas gerações também poderem acompanhar. Imagino, Joyce, que a gente vai, através desse registro também, num futuro, esse material vai ser utilizado por outras pessoas para lembrarem dessa conversa que a gente teve, vai ser objeto de pesquisa para novas e novas pessoas, e assim a gente vai fazendo com que essa história se perpetue cada vez mais. Muito obrigado por essa conversa conosco, tá? E a você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Um prazer poder conversar um pouco mais com você também dessa história bonita de Quixadá. Até a próxima. Quixadá, a joia do sertão cearense.